1 Pedro, capítulo 2, nós estamos aqui na Zona Oeste, Campo Grande, Rio de Janeiro, no culto de domingo, onde nós estamos fazendo a exposição da carta de Pedro. Você que está nos acompanhando pelo Spotify e também está nos acompanhando agora pelo nosso canal no YouTube, Deus abençoe você e sua família. Sejam todos bem-vindos ao canal e aproveite para se inscrever também. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo de número 2, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Amém? Todos encontraram aí? Então vamos para a leitura, queridos. Diz assim a palavra de Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdote santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, pois isto está nas Escrituras. Eis que eu coloco em Sião uma pedra angular, e ela preciosa, e quem nele crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a Ti nesta manhã o entendimento desse texto tão maravilhoso para nós como igreja, a compreensão. Queremos entendê-lo, Pai, de uma forma clara, porque somente assim a Tua palavra, ela produzirá resultado em nós. Se nós não entendermos a Tua palavra, Senhor, ficaremos com a nossa alma suspensa, sem entender. É por isso que nós, como pastores, como igreja, precisamos analisar a Tua palavra e fazer de tudo, meu bom Senhor, para termos o conhecimento. E só podemos entender se o Teu Santo Espírito iluminar a nossa mente. Ilumina a nossa mente, Senhor. Ilumina a mente da Tua igreja, no bondoso nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém? Pode sentar, irmãos. Bom, irmãos, na semana passada, o presbítero Alex, ele falou a respeito da santidade, né? A vida que nós devemos viver, sermos santos, porque Deus, o nosso Pai, é santo.
E também explicou também que essa santidade deve ser uma santidade em amor, que através dessa salvação que nos foi alcançada, nós conseguimos também amar os nossos irmãos, porque fomos regenerados por Deus, e que através dessa santidade nós conseguimos passar para aqueles que estão à nossa volta o verdadeiro amor de Cristo também. O apóstolo Pedro, ele continua na mesma linha do capítulo 1, ele não muda, não tem uma mudança direta aqui de posicionamento ou de colocação daquilo que ele outrora estava falando. Pelo contrário, ele continua na mesma linha e no mesmo raciocínio. Tanto é que o capítulo 2, ele já vem trazendo uma ligação direta com o capítulo 1. Ele já inicia o capítulo 2, apontando para o capítulo 1 que se encerra. E aí ele agora vai trazer o posicionamento também dos cristãos, como os filhos de Deus, como uma casa de Deus, e a maneira que o cristão deve desejar todos os dias a pessoa de Cristo e a sua palavra. Então, depois de Pedro ter falado a respeito da santidade, depois de Pedro ter falado que nós somos a nação de Deus, um povo eleito, lá no capítulo 1, falando com aqueles que estavam dispersos, falando a respeito da salvação, falando a respeito da regeneração, de como nós deveríamos viver nesta regeneração que nós recebemos, ele coloca no capítulo 2 o posicionamento daqueles que foram regenerados, daqueles que foram eleitos em Cristo, separados em Cristo, chamados em Cristo. O capítulo 2, ele é uma continuação. E ele aponta para o capítulo 1, dizendo, olha, lembra aquelas coisas, todas as coisas que já foram ditas para vocês? Baseado naquilo que fora dito para vocês, vocês agora precisam viver dessa maneira aqui, que é o capítulo 2. Por isso que o versículo de número 1, vamos ler aqui rapidinho, só para fazermos uma introdução do capítulo 2. Ele diz assim, ó, despojando-vos, portanto, de toda maldade e de dolo de hipocrisia e inveja e de toda sorte de maledicência. Ou seja, no versículo 1, ele está deixando claro que, uma vez que nós estamos em Cristo, uma vez que nós estamos na pessoa de Cristo, o nosso estilo de vida, ou seja, o estilo de vida dos salvos, passa a ser totalmente a respeito do crescimento que esse salvo deve ter. Ou seja, se nós estamos em Cristo, se Cristo nos chamou, se nós fomos lavados em Cristo, agora nós precisamos ter um crescimento na pessoa de Cristo. Nós precisamos evoluir nesse crescimento. Pedro não trata somente do chamado, da regeneração, da santidade. Aquele estilo de vida que ele apresenta no capítulo 1, agora também vai vir juntamente corroborado com o crescimento do indivíduo. Ou seja, o cristão ele não é só salvo. O cristão não é só regenerado. O cristão não é só santificado. O cristão também ele precisa crescer. Quando você lê as Escrituras, o que as Escrituras ela fala a respeito até de Jesus? Que Jesus ele crescia na graça e no conhecimento diante de Deus e diante dos homens também. A igreja, ela não pode somente ser chamada de igreja porque ela foi enxertada nesta árvore que é plantada por Cristo, e as pessoas não podem chamar de cristão aqueles que estão injetados nessa árvore. Ou seja, uma vez colocado nessa árvore chamado de igreja, aqueles galhos que estavam secos, que Cristo pegou e enxertou na árvore, eles precisam produzir
produzir resultados que são igreja. E quais são os resultados? Jesus fala isso em João capítulo 15. Em João capítulo 15, Jesus fala sobre esse crescimento e sobre esse desenvolvimento do cristão. O desenvolvimento é claro, ele fala que nós somos os galhos e ele é a videira verdadeira. Que se nós estivermos nele e ele estiver em nós, nós vamos dar frutos. Então, o objetivo do crescimento de uma árvore, porque outrora o que acontece em nós é a plantação de uma semente no nosso coração chamada de evangelho. Então, o evangelho é uma semente jogada no nosso coração, ela vem sobre o ouvido e germina no coração, que é na alma, e esse evangelho faz nascer uma árvore, ou seja, ele começa a produzir frutos, uma vez que ele germina num coração no bom solo. Então, todos os cristãos chamados, escolhidos, regenerados e lavados, automaticamente ele precisa crescer. Então, se uma pessoa ela é regenerada, eu não quero ser redundante nessa palavra, mas é para fixar. Se uma pessoa é regenerada, santificada, se ela é uma mulher, um homem eleito de Deus, as consequências dessa chamada da regeneração é o crescimento do indivíduo. E não existe outro método para o crescimento, a não ser começar a se despojar. O que significa despojar? A palavra despojar é como se você pegasse a sua roupa contaminada. Por exemplo, nós estamos no período de coronavírus ainda, essa fase difícil aí que todo mundo está vivendo, sim ou não? Eu acredito, tá? Eu acredito que alguns de vocês, quando vinham da rua, antes de entrarem em casa, pegavam a roupa, tiravam a roupa na porta, botavam numa sacola e depois jogavam na máquina para bater. Eu acredito que alguns de vocês fizeram isso. Alguém fez isso? Olha lá, ó. Aí, ó. Então, por que as pessoas estavam tendo essa atitude? Porque a medicina, os médicos falavam que a contaminação podia estar na roupa. E você poderia levar essa contaminação para dentro da sua casa. Então, o que você tinha que fazer? Se despojar. Você tinha que tirar aquilo que era contaminado e botar para lavar. Então, o apóstolo Pedro, ele começa dizendo, olha, portanto, despojai-vos, ou seja, tirai-vos, lançai fora, abandonem essas contaminações que estão sobre vocês, ou que possa estar sobre vocês. Pedro vai dizer que nós precisamos tirar mesmo, tirar e lançar para o lado. E aí ele traz aqui algumas contaminações, ele pincela pontos que o cristão ele precisa estar atento, analisar para que essas contaminações não venham implicar naquilo que ele já disse no capítulo 1, que é a santidade, que é a regeneração, que é a escolha daquele indivíduo. Então, uma pessoa escolhida, regenerada, eleita, ela se despoja de todos esses pontos que nós vamos aprender aqui no capítulo 2, no versículo 1. No versículo 1, já de início, Pedro fala o seguinte, olha, despojando-vos, portanto, de toda a maldade, é 1, e dolo, 2, hipocrisia, 3, inveja, 4, e de toda sorte de maledicências, 5. Ele aponta aqui para algumas contaminações que nós precisamos nos despojar. Amém, igreja? Lembre-se, despojar é lançar fora, é tirar e jogar fora mesmo, é se afastar, é viver longe disso. Então ele coloca como primazia aqui a maldade.
O que é maldade aos olhos dos homens? Maldade nada mais é que o desejo de causar dor. Maldade é o desejo de causar mal e sofrimento ao nosso próximo. Já viu quando você chuta alguém, ou você esbarra com a mão no rosto de alguém, imediatamente você fala assim: ai, me desculpa, eu não fiz por maldade. Ou seja, existem muitas pessoas que ferem, que roubam, que assassinam, pessoas que cometem uma série de transgressões e fazem por pura o que, igreja? Maldade. Faz porque é mal mesmo. Faz porque a graça de Deus não está sobre ele. Faz porque o Espírito Santo não domina aquele indivíduo. Eu disse, ensinando terça-feira, na nossa igreja, terça que passou, eu disse que todos nós que estamos aqui, às vezes, nós queremos olhar para um assassino, para um estrupador, e nós falamos o seguinte: nossa, que homem ruim, que homem mau, que homem truculento. Eu disse o seguinte, que sem a graça de Deus que está sobre nós, nós faríamos o mesmo. O que nos leva a não fazer transgressões nesse nível é a bondade de Deus que foi enxertada em mim e em você. Porque se não fosse a bondade de Deus, a misericórdia de Deus que foi colocada no teu coração, você também faria o mal sem cessar. Eu faria o mal sem cessar. Então o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: se vocês foram regenerados, se vocês são os filhos de Deus, se vocês foram eleitos por Deus, vocês precisam despojar, ou seja, abandonar a maldade. É por isso que a palavra de Deus sempre vai nos orientar a não pagar o mal com o mal. A Bíblia sempre vai nos orientar a pagar o mal com o que, igreja? Com o bem. Mas a pergunta que eu te faço, é fácil isso? Como é que se paga o mal com o bem? Só através da graça. Se não for o Espírito Santo sobre você, você quer pagar na mesma moeda, é ou não é? Hein, crente? É ou não é? Ah, pisou no meu pé, eu vou pisar de volta. Ah, não me deu o que eu precisei naquele momento, vou pagar na mesma moeda. Ah, me olhou torto, eu também vou olhar torto. Ah, bateu no meu carro, eu também vou bater no seu. Ontem, eu estava vendo um vídeo, o rapaz com o carro parado, o sinal estava ruim, né? Aquela fase que o sinal fica piscando assim, ó. Né? Ruim. Aí, o cruzamento. O cara de cá vem para cá, e o outro está vindo para cá no cruzamento. Esse cara daqui veio, porque o sinal estava ruim para os dois, e não parou. O daqui também não parou. Aconteceu um acidente leve, quebrou somente o farol do carro. O cara que tinha um carro mais alto, que era uma picape SUV, ele nem saiu do carro, ele ficou com ódio no coração. Com tanto ódio no coração que ele deu uma ré, e ele passou por cima do carro do outro. E o cara falando assim: calma, eu vou tirar o carro. Calma, um desespero, calma, eu vou tirar o carro. Ele não quis saber, o ódio tomou ele. O ódio, a maldade tomou conta do coração dele, que ele passou por cima do carro do cara. Essa é a maldade do coração do homem. Ou seja, você bateu no meu carro, eu vou acabar com o teu carro também. Então nós que estamos aqui, igreja, preste atenção no que nós estamos ensinando. Não pense você que você não faria o mesmo não, hein? Porque você também faria o mesmo. Porque vontade dá. E por que nós não consumamos essa vontade? Por causa da bondade e da graça de Deus que foi colocada em nós. Porque se não fosse a bondade de Deus, meu irmão, você já teria enforcado meia dúzia de parente. Você já teria enforcado meia dúzia de gente que está te devendo. Ou não? Você teria enforcado teu marido.
tua esposa, os teus filhos, o teu patrão, a tua patroa, e assim por diante. Por que nós não fazemos? Porque Deus, através do seu Filho morto na cruz, e do derramamento do seu sangue, que foi colocado sobre os filhos dele, nos regenerou. E nos deu um coração de carne, e tirou o coração de pedra. E escreveu no nosso coração as suas leis, os seus mandamentos e as nossas obrigações. Porque senão, a maldade estaria ao nosso lado dia a dia. Se não fosse a bondade de Deus, andaríamos de mãos dadas com a maldade, para cima e para baixo. A maldade seria o nosso companheiro de cama, mas ela não pode permanecer para sempre, porque a graça de Deus sobrepõe-se sobre qualquer maldade. A graça de Deus está acima de qualquer maldade. Lembre-se, o homem é mau. Paulo fala isso. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que consiga fazer o bem. Só conseguimos fazer por causa do Espírito Santo de Deus. E ponto final. Amém, igreja? Essa foi a resposta de Jesus para o jovem rico. Bom mestre. E Jesus disse: por que você me chama de bom? Só existe um que é bom. E este um é Deus. Então nós não podemos nos gloriar quando fazemos bondade. Amém, irmãos? Amém. Nós temos é que chorar quando praticamos a maldade. Olha que contraste. Não se gloriar quando faz o bem e chorar quando faz o mal. É isso que Pedro alerta. Veja como é que a mensagem é rica. Pedro alerta para quem é de Cristo. Ah, vocês foram regenerados, capítulo 1. Ah, vocês são de Deus? Ah, vocês foram santificados, então abandonem a maldade. Deixa de lado a maldade. Apegai-vos ao bem, aborreçam o mal. Paulo fala isso em Romanos. Sejam excelentes para o bem. Sejam inocentes para o bem. E condenem o mal. É maldade? Pula fora. É para praticar o mal? Sai fora. É para prejudicar alguém? Sai fora. E aí tem um segundo ponto aqui que você tem que se despojar. Primeiro ele fala sobre maldade. Alguém está me ouvindo ainda? Segundo ponto, ele fala sobre dolo. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e o quê? E dolo. O que é dolo? Dolo significa espírito traiçoeiro. Isso é ser uma pessoa dolosa, que não hesita em usar meios questionáveis para sobressair-se ou para obter vantagem. O dolo é o tipo de pessoa que mostra ter duas caras. Quando ele fala que nós temos que abandonar, deixar o dolo de lado, é que nós temos que ser verdadeiro. Você não pode ter a intenção de praticar o mal para as pessoas, ser traiçoeiro. Amém, igreja? Você se considera uma pessoa traiçoeira? Responde não. Você se considera uma pessoa duas caras? Responde também não, só pensa. Porque é o que Pedro está falando aqui. Lembrando, irmãos, nós estamos somente lendo e expondo o que a Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo que eu tenho que abandonar esse dolo.
Eu não posso ser um cristão traiçoeiro. Eu tenho que ser um cristão verdadeiro. E eu digo para você, as pessoas verdadeiras são as que menos têm amigos. As pessoas verdadeiras são as que menos têm pessoas à sua volta. Mas as pessoas traiçoeiras, ela faz de tudo para agradar a todos. Ou seja, ela tem duas caras. Ao mesmo tempo que eu estou aqui com o César, César, meu amigão, um beijo aqui, um abraço, vamos comer um churrasco, a gente come um churrasco. Aí eu me reúno com o Alex, um exemplo. Pô, Alex, o César, misericórdia, meu irmão. Pô, nem chegar perto daquele cara. Isso é uma pessoa que tem dolo, traiçoeira. Aí eu encontro com o César junto com o Alex. Aí eu e o Alex encontramos o César na rua. Aí eu falo, Alex, César, gente boa, né? Césarzão, isso aqui, imagina a cara do Alex para mim. Bom, César agora, falando que o César é o melhor cara do planeta Terra. Eu conheço pessoas assim. Só que isso não é um comportamento de um cristão. Amém, crente? Alguém está me ouvindo aqui? O crente não é assim. O crente, ele é verdadeiro, o crente, ele é autêntico. Jesus, na hora do sofrimento, ele era autêntico o tempo inteiro. Na hora da dor, ele poderia falar, não, eu não sou filho de Deus, eu não quero morrer, eu não quero ser crucificado. Não, ele disse, eu sou. Você não pode ser o típico de Pedro, sabe? Você não pode ser a imagem de Pedro antes da conversão verdadeira. Que falaram para Pedro, Pedro, você estava com Jesus. Ele disse, eu? Não. Você caminhava com ele. Eu nunca estive com esse homem. Ele era um homem que estava em dor nesse momento. Mentiroso, traiçoeiro, duas caras. Porque Jesus disse que ele ia negar. Ele disse o quê? Não, não é que é isso, Jesus. Estou contigo, Jesus. Mas na hora que Jesus não estava presente, o que ele fez? Ele foi duas caras. Ele foi lá e negou. 3 vezes. Não pode. Será que Pedro tem moral para falar aqui no capítulo 2 o que ele está falando? Tem. Porque ele passou pela experiência. Ele viu como é. Ele sabe como é. Por isso que você tem que ser verdadeiro. E ser verdadeiro não é ser ignorante. Ser verdadeiro não é ser grosso. Ser verdadeiro não é dar patada nas pessoas. Não ser verdadeiro é você expor as verdades o tempo inteiro. É você se colocar como uma mulher honesta, como um homem honesto, diante das pessoas, na ausência das pessoas. Ter a mesma palavra quando está com o irmão, com a irmã, e manter a mesma palavra na ausência do irmão e da irmã. Não é você dizer que ama aqui, e quando a pessoa não está, você dizer que não ama. Não é dizer você falar que aquela pessoa para você é uma bênção, e quando não ela achar, você chama ela de diabo, demônio, Satanás. Não, porque nós somos cristãos. O cristão é verdadeiro. Então você tem que falar que ama e amar, presente ou ausente, que sente falta, e dizer isso presente ou ausente. Não somente quando a pessoa está, mas também quando ela não está. A pessoa dolosa é aquela que fica arquitetando, planejando fazer o mal. Você não pode fazer como o salmista dizia. O salmista dizia que ele se deitava na cama, ele repreendia, que maldito é um homem que deita na cama e maquina maus pensamentos. Ou seja, você deita e fica maquinando o que vai fazer. Você fica planejando o que você vai fazer amanhã, arquitetando, elaborando um plano perfeito para que aquilo saia da forma que você assim prescreveu. Você não pode ser assim. O cristão precisa ser verdadeiro. O cristão precisa viver, voltando para o capítulo 1. Capítulo 1, aquela santidade, aquela regeneração, aquela escolha, sabe? Tudo que Pedro fala no capítulo 1, ele agora está colocando como um estilo de vida também. Ou seja, abandonar a maldade, não ser uma pessoa dolosa. Viver com o dolo, na verdade, tem que abandonar o dolo. Você não pode enganar as pessoas. Você tem que ser uma mulher e um homem verdadeiro. Amém, crente? E aí ele entra no ponto 3, que ele fala sobre a hipocrisia.
Alguém sabe o que é hipocrisia? Hipocrisia é fingir, ou seja, é colocar uma máscara e vestir um capuz para ocultar a verdadeira identidade e fazer da vida um palco. Isso é hipocrisia. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele conta a história de um palhaço da cidade que ele foi visitar. Na verdade, essa história contaram para ele, nessa cidade que ele foi visitar. Ele disse que na cidade tinha um circo muito famoso. Um circo muito grande circo. E o palhaço daquela cidade, rosto pintado, com uma bolinha no nariz, com a peruca, esse palhaço, ele animava a cidade inteira. A cidade ia para o circo, quando chegava lá, o palhaço estava lá, todo mundo ria, as famílias riam, as crianças riam, a diversão era maravilha. Todo mundo esperava o momento daquele palhaço, porque ele era a melhor atração do circo. A melhor atração, sorriso largo, sorridente, brincando, ia na plateia, passava tinta no nariz das crianças, tirava os pais da plateia, brincava com os pais. Era um palhaço excelente, a cidade amava aquele palhaço. Até que um dia, o palhaço ele foi na igreja católica para confessar os pecados dele. O padre chegou para o palhaço, atrás daquele confessionário, né? E aí o palhaço começou a falar um pouco da vida dele, sem se identificar como palhaço, que ele vai sem tinta no rosto, sem peruca. E aí o palhaço começa a falar, minha vida é muito deprimente. Eu sou um homem muito solitário, eu vivo triste, a maioria do meu tempo é tristeza, angústia, dor, lamento. Eu tomo remédios depressivos, seu padre, para conseguir até dormir. Eu não sinto vontade de comer. Passa na minha cabeça muitas vontades de tirar até minha própria vida. Eu já cheguei 2 vezes na beira de um viaduto para me jogar, porque eu não tenho alegria. Eu não tenho perspectiva de vida, eu não tenho nada. Ao padre, aconselhando ele, o padre disse, olha, eu acho que você está precisando sorrir um pouco, se alegrar um pouco, se divertir um pouco. Pega esse sábado. Na nossa cidade tem um circo tão bacana, inclusive eu já fui. E lá tem um palhaço maravilhoso. Eu rio, eu fico sorrindo com aquele palhaço. Tira um sábado, vai lá, você vai gostar bastante. Você vai sorrir muito com aquele palhaço. Aí o rapaz do outro lado disse para o padre, padre, eu sou o palhaço do circo. Aquele palhaço do circo sou eu. E aí o padre começou a chorar. O que isso retrata? Isso mostra que o ser humano, ele é visto somente pela casca, muitas das vezes. Porque nós, todos nós aqui, vestimos, na grande maioria das vezes, roupas de hipocrisia. E colocamos sobre o nosso rosto. Hernandes Dias Lopes tem um livro chamado de Removendo as Máscaras. Se nunca leu, eis aqui um conselho de um amigo, pastor, de uma boa leitura para esse ponto. Removendo as máscaras. No seu livro, ele diz que muitos cristãos, naquela época, tempo atrás, participavam até de festas usando máscaras. Aí ele disse, olha o que ele disse no livro, ele diz que no período atual, os cristãos, eles poderiam até, abrindo aspas, participar de muitos eventos e nem precisaria comprar uma fantasia, porque muitos cristãos já vivem uma vida fantasiada, usando uma roupa de hipocrisia. Irmãos, a santidade de Deus, ela não vai eliminar o pecado que está na nossa carne.
Porque nós ainda estamos num corpo pecaminoso. Mas, quando a santidade de Deus, ela nos alcança, não em plenitude, vai alcançar quando sairmos daqui para a glória, recebemos um corpo glorificado, é o que a palavra diz. Mas, enquanto isso, essa santidade que habita em nós, ela não neutraliza diretamente o pecado. Ela nos dá força para fugirmos da aparência do mal. É isso que a gente aprende na teologia bíblica. Porém, a nossa vida, ela também é acompanhada de muitas transgressões que nós cometemos. Porque nós ainda pecamos ou não. Nós ainda falhamos ou não. Nós ainda cometemos deslizes ou não. Então, o que é a hipocrisia? Hipocrisia é você condenar nos outros aquilo que você faz. Isso é hipocrisia. Quando você condena alguém naquilo que você pratica, você é hipócrita. Então, todos nós que estamos aqui, inclusive eu como pastor, para eu falar sobre mentira, eu tenho que parar de mentir. Porque se eu vou falar para um rebanho, não minta, mentindo, eu sou hipócrita. Amém, igreja? Não roube, roubando, eu sou hipócrita. E assim por diante. Então você não pode condenar nos outros aquilo que você pratica. Isso é hipocrisia. Pedro está dizendo, abandone o fingimento. Diga comigo, fingimento. Abandona. Não finja ser o que não é. Não fica fingindo, sabe, uma vida puritana, uma vida totalmente santa, assim não é. Cale-se, ore e faça de tudo para consertar os erros. Faça de tudo para viver uma vida moral. Porque a hipocrisia, ela é repreendida muito intensamente por Jesus. Quando você lê Mateus 23, você vê Jesus veementemente repreendendo a hipocrisia. Sabe quem era hipócrita? Caifás. Caifás era hipócrita. Muito hipócrita. E Jesus repreendia eles. Porque eles falavam para dar o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, e desprezavam o mais importante da lei. A misericórdia, o juízo, a justiça. Jesus chamou eles de hipócrita. Ah, vocês estão falando para dar o dízimo do endro, do cominho, do hortelã. E as outras coisas? Ou seja, eles falavam para o povo ser um povo moral, mas eles eram imorais. Não pode. Isso é hipocrisia. É disso que Pedro está falando. É sobre isso que Pedro está falando para a igreja. Abandone isso. Se despojar da hipocrisia. Amém, igreja? É se despojar. É lançar fora. A hipocrisia nos mata. A hipocrisia mata de dentro para fora. Ela nos corrói, ela nos destrói. Ela acaba conosco. Aí vem o ponto 4. Eu não vou... Senão eu vou ficar aqui até amanhã falando sobre essas questões. Que é a inveja. Ele fala, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, da hipocrisia e o que, igreja? E inveja. O que é inveja? O que é inveja? Você já invejou alguém? Ah, não minta, por favor, não seja hipócrita. Você já invejou alguém na vida? Sim ou não, irmão? Ah, vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Ah, pô. Com certeza. Com certeza. O que é inveja? A inveja é o desejo de ocupar ou ter o que outra pessoa tem. É o desejo de estar no lugar da pessoa ou
ter o que aquela pessoa tem. Isso é inveja. Pedro fala, ó, não pode ter um carro de R$1.000, o carro de R$1.000, nem um Chevette batido é R$1.000, né? Não pode ter um carro de 50 mil, tem um carro de 25. E fique contente com isso, amém? Não pode ficar assim, ó, eu quero ter uma Hilux igual do meu vizinho. Tu pode ter Hilux, cara. Tá ganhando quanto? O cara ganha 1.200 por mês, que é Hilux. Quando chegar na hora de trocar o pneu, não troca. Só o jogo de pneu é quase R$5.000. Documentação e seguro. Você entende? Eu queria isso. Irmãos, a inveja não pode estar no meio do povo de Deus. Amém? Salomão fala que o coração com saúde é a vida da carne. Porém, a inveja apodrece os ossos. Uma pessoa invejosa, ela é capaz de matar só para ter. Sabia disso? Uma pessoa invejosa, ela é capaz de planejar no local de trabalho para você tombar para ela entrar no teu lugar. Uma pessoa invejosa é capaz de afrouxar os 4 parafusos da frente do teu carro, do pneu do teu carro, para você bater com o teu carro. A inveja é o demônio disfarçado. A inveja é o Satanás que nós não vemos. A inveja é demoníaca. O povo de Deus não pode ter inveja. Amém? Amém, crente? Alguém que tem inveja? Ninguém tem, não pode ter cristão. Você foi regenerado, você foi escolhido, você é povo de Deus. Você que está me assistindo, você é invejoso? Não pode. Você não pode ter inveja. Você que está me ouvindo, você é invejoso? Você não pode ter inveja. Você tem que estar contente, como Paulo fala para Timóteo lá em 1 Timóteo capítulo 6. Nós viemos para esse mundo. Se nós temos alguma coisa para vestir o nosso corpo, estejamos, pois, com isso contentes. Amém, igreja? E é assim que o cristão vive, sem invejar nada de ninguém. Deus te deu uma casa com quarto, sala, cozinha e banheiro, um quintalzinho pequeno, com uma varandinha para pendurar ali suas roupinhas, uma cozinha apertada. Louvado seja Deus. E acabou. Não inveje o que é do próximo. Não queira ter a casa do próximo, carro, nada. E aí entra o ponto 5, que é a maledicência. Alguém sabe o que é maledicência? Sabe? A maledicência é você falar mal de outra pessoa, geralmente quando ela não está presente, que está ligado à inveja, que está ligado ao falar mal. Isso é maledicência. Isso não pode estar no meio do povo de Deus. A pergunta é, da onde vem isso? Da onde vem a inveja? Da onde vem a maledicência? Da onde vem a hipocrisia? Da onde vem o dolo? Da onde vem a maldade? Isso sai da onde? Vem da onde essas coisas? Do coração do homem. Jesus disse que todas essas coisas procedem do interior do homem. Os maus pensamentos, as maldades e assim por diante. Então, o que Jesus fez aqui em nós? Ele regenerou, não foi a nossa pele, ele regenerou a nossa alma. A regeneração é dentro, não é fora. Por isso que o que está fora é reflexo do que está dentro. Você tem que ser fora aquilo que aconteceu dentro de você.
Aquilo que está dentro de você. A irmã Luciana postou um negócio que eu achei interessante. Que ela disse assim, se você é uma ovelha, pare de publicar fotos sem lã. Eu achei interessante, mas é interessante. Porque as pessoas se dizem ovelha que foram transformadas por dentro, que Deus regenerou ela, mas o coração dela pulsa, a corrente sanguínea dela fica jogando, bombeando o tempo todo o coração, só imoralidade, só maledicência, só inveja, só maldade, só hipocrisia, só nudez. O tempo todo. Eu não sei que transformação é essa, que regeneração é essa, que vida nova é essa, minha igreja? Eu não sei. Que a pessoa corre para a rede social, desculpe aqui a expressão, e mostra lá uma calça apertada com as nádegas totalmente marcando, com o peito, com o decote à mostra. Não pode, você nasceu de novo. Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver. O nada a ver também está coligado à palavra da serpente. Tudo aquilo que é imoral tem que estar apartado de você. Isso é imoralidade. Isso é falta de pudor. Tem que ter pudor. Tem que caminhar como salvo. E aí entra o capítulo 2. Capítulo 2. Amém? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o que, igreja? Crescimento para a salvação. Ou seja, o crescimento espiritual, ele é sempre marcado por um desejo pela palavra de Deus. O crescimento espiritual, ele é voltado pelas coisas de Deus, pela intensidade naquilo que pertence a Deus, é amar o que Deus ama, é desejar aquilo que Deus colocou na palavra dele, para que nós viéssemos desejar. Isso é crescimento. Aí Pedro usa a figura de um bebê, sobre leite e bebê, criança e bebê. Quem já teve filho aqui e amamentou? Levante a mãozinha. Como é que a criança fica quando quer mamar? Ela dorme, né? Ela dorme a madrugada inteira querendo mamar. É isso? É? Você pode estar na rua. Você pode estar na rua, num banco. Você pode estar numa festa. Você pode estar em qualquer lugar. Em qualquer ambiente. Você pode estar num lugar que está escrito assim, ó, shh, silêncio. A criança não está nem aí. Quando a barriga dela começar, blum, 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 ela faz o quê? Mas ela não chora assim. Ela não chora assim, ué. Ela não fala assim, ó. Ué. A mamãe, será que a senhora pode me dar comida agora que eu tô... Nem fala. Ela abre o bocão, ué, e, ó, e grita. E não grita pouco não, tá, crente? Grita muito, aí a mãe desesperada. Eu acho a coisa mais natural, a mãe, onde tiver, vai lá e amamenta a criança vai desesperada nos seios da mãe, e é amamentada, e a mãe feliz está dando alimento para o filho. Olha o que Pedro está falando, que nós devemos ser como uma criança, olha, um desejo ardente, é uma vontade sem controle, é uma vontade que pulsa, é uma vontade enérgica, é uma vontade que nos impulsiona para frente. Ele fala, desejai, ou seja, queiram, amem, busquem ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Aí ele coloca a palavra genuíno aqui, ou seja, o que é verdadeiro. Procurem o leite espiritual, e leite espiritual aqui é a palavra de Deus, que é a única coisa que pode te fazer crescer.
Não tem outra. É só a palavra que faz você crescer. Aí ele fala, mas busquem o que é genuíno. Porque aquilo que for falsificado não te faz crescer, te faz engordar. E essa é a diferença do fermento para a verdade. O fermento faz você inchar, a verdade te faz crescer. O fermento, você infla. Você cresce e incha. A verdade de Deus, ela não deixa você inflar, porque a verdade o tempo inteiro te coloca no teu lugar. A verdade o tempo inteiro te mostra que você é dependente de Deus. A verdade o tempo inteiro mostra que nós somos falhos e pecadores. A verdade o tempo inteiro nos leva a chorar e lamentar pela vida que temos. O tempo inteiro. Se nós agarrarmos com unhas e dentes ardentemente esse genuíno leite, nós vamos crescer. Como eu disse no início do culto, elas estão entupidas de gente que nem dá para entrar. Porque elas estão inchando. Eu faço um desafio a você, pastor, presbítero, diácono que está nos assistindo. Eu lhe faço um desafio. Pregue durante 6 meses só sã doutrina na tua igreja. Do jeito que ela é. Do jeito que o texto bíblico ordena. Faça uma pregação durante 6 meses de texto expositivo e não coloque uma palavra sua na pregação. Não coloque nenhuma mensagem ilusória. Não coloque nenhuma mensagem para encher o ego. Não coloque nenhuma mensagem para fazer falsas promessas para a pessoa que está aí na tua igreja. E você vai ver quantos realmente aí são salvos, regenerados. Porque a palavra verdadeira, ela entra como uma flecha, como uma espada. E ela corta, ela faz sangrar. E depois o próprio Deus coloca sal em cima. Porque a palavra fere, mas a palavra também queima, mas a palavra também ela refrigera. Primeiro ela fere, depois ela cura. Primeiro a palavra vai ferir. E o que uma pessoa ferida quer fazer num lugar que está sendo ferida? Ela quer o quê? Irmão, só vim aqui no culto, só sou ferido. Amém, igreja? Todo culto, misericórdia. Eu penso que vai aliviar quando vem o pastor Washington, piora. É 3 facadas. Aí vai ver o presbítero Alex, é machadada. Aí vem o pastor William, é serra elétrica. Meu Deus, só sou ferido. Pense nisso. Graças a Deus que a sua consciência ainda sente dor. Amém? Esse é o sinal que você está vivo. Amém, crente? Que Deus está fazendo a obra em você. Então a gente tem que voltar para o genuíno. Olha o que aconteceu com a igreja de Coríntios. Vamos abrir aqui em 1 Coríntios capítulo 3. O apóstolo Paulo, que pregou a palavra. Nós já fizemos a exposição de Coríntios, mas olha só que coisa interessante. Em 1 Coríntios capítulo 3, uma igreja que Paulo pregou a palavra, deu quase a sua vida por essa igreja. A igreja que ele muito amava. Porém, a igreja que ele mais sofreu. Olha que coisa interessante. O que estava acontecendo. Olha como é que esses cristãos estavam. Olha o comportamento desses cristãos. Olha só. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 diz assim. Paulo falando. Eu, porém, irmãos, eu não vos pude falar como o quê? E sim como carnais. Como a crianças em Cristo. Mesma forma que Pedro fala. Aí ele diz no verso 2: leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois... pera lá. O apóstolo Paulo passou uma grande parte da sua vida pregando para aquela igreja. Eles já tinham que ter rompido a fase do menino para a fase do adulto, gente.
E aqui não é no aspecto, sabe, idade não, tá? Quando usa a palavra criança é figurativo. Aqui o aspecto está voltado mais para o interior, para a alma, para a maturidade, para crescimento espiritual, para conhecimento de Deus, para conhecimento de verdade, para quem Deus é. Paulo pregou a palavra para eles. Eles sabiam quem Deus era. Eles sabiam o que Deus podia fazer. Eles sabiam muito bem o que a palavra de Deus dizia. Mas eles estão brigando. E qual era o motivo da briga? Paulo diz aqui no capítulo de número 3 de 1 Coríntios. Ele fala que o motivo da briga é isso aqui, ó. Versículo de número 3. Porquanto, havendo entre vós o quê? Ciúmes, contendas. Não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Ou seja, aquilo que Pedro diz lá no capítulo 2 da sua carta que não pode ter, está tendo na igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios ainda não tinha se despojado disso. Eles ainda estavam na imaturidade, eles ainda eram imaturos. Não havia uma maturidade. Faltava maturidade neles. Como na nossa igreja também tem pessoas que são imaturas. Nem todos aqui se despojaram, sabe, dessa imaturidade. Como lá em Nova Iguaçu tem muitos imaturos também. Pessoas que não conseguiram entender o evangelho. Que precisam crescer espiritualmente. Na pessoa de Cristo. Volte comigo lá em Pedro. Volte lá. Por favor, querido irmão. Por favor. 1 Pedro capítulo 2. Então, ele vai dizer aqui no capítulo 2, no versículo 2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ou seja, como Pedro falou no capítulo 1 sobre salvação, que nós somos salvos em Cristo, por causa dessa salvação nós devemos estar em santidade, caminhando firme na presença dele. Aí ele fala, o que vai fortalecer vocês para a salvação é o evangelho. É o genuíno evangelho. Somente através do conhecimento do evangelho teremos forças. Amém, queridos? Por isso que você tem que se esforçar para estar aqui todo domingo. Se esforçar para vir aqui terça-feira ouvir o evangelho puro. Porque é isso que vai te dar forças para o momento escuro da tua vida, para a turbulência da vida, para as dores da vida, para as perdas da vida, para os momentos obscuros, que você pensa em desistir, parar de tudo. Não! O evangelho de Deus te fortalece. E aí você vai crescendo espiritualmente. Você vai crescendo na presença de Deus espiritualmente. Deus vai te fortalecendo espiritualmente. E você cresce para ambos os lados, na presença de Deus e diante dos homens. É isso que o evangelho faz. Ele te torna uma pessoa melhor. E aí o verso 3, ele diz assim, eu estou em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Ele diz, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é o que, igreja? O Senhor é bom, gente? Sim ou não? Então, como que nós temos essa experiência em saber que o Senhor é bom? Através da sua palavra. Através da sua salvação que nos alcançou, através da sua graça, nós temos visto essa bondade de Deus o tempo inteiro. Então vamos continuar crescendo no evangelho, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, e é através dessa bondade que nós vamos crescendo. Versículo 4 diz assim, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, o que Pedro fala no capítulo 4, no versículo 4? Ele faz um convite para nós. Olha, gente, vamos nos achegar a ele. Vamos correr. A palavra achegai-vos aqui significa vir com a ideia de permanecer. A palavra achegando-vos a ele. Achegando-vos a ele significa ir com a ideia de permanecer com uma comunhão íntima. É permanecer nele para sempre. Se achegar a Deus, olhe para mim, igreja,
Só existe um caminho de se achegar a Deus, através da crença nele. Ninguém se aproxima de Deus sem antes crer naquilo que ele diz. Nós nos aproximamos de Deus baseado naquilo que acreditamos, do que ele é e do que ele diz. Se você se aproxima de Deus com a intenção diferente, você nunca vai ter uma comunhão íntima com ele. Se você caminha com Deus e o seu coração está interessado somente naquilo que esse Deus pode fazer por você, você nunca em sua vida vai ter uma íntima comunhão com ele. Agora, quando Deus te escolhe, te chama, te separa, o teu coração, ele quer se aproximar de Jesus. E nós não nos aproximamos dele com interesse nenhum. Porque o interesse do salvo não é aquilo que Cristo pode dar. É aquilo que Cristo fez. Ele nos salvou. E se ele nos salvou, ele se torna dono desse salvo. E ele tem o direito de ter uma íntima compaixão, uma intimidade tão profunda com esse salvo. Porque aquele salvo passa a ser dele. E se você pertence a Deus, qual é o problema de ter uma intimidade íntima, uma intimidade plena com Deus? De você orar e sentir a pessoa de Deus com você no seu coração. Isso é intimidade. De você chorar e sentir o quebrantamento do Espírito Santo. E você vê que aquele choro, ele não vem de emoções vazias. Mas você está chorando porque você está na presença de Deus. Quando você faz alguma coisa para Deus, você sente prazer, fala, glória a Deus por isso. Isso é um relacionamento. Então, se achegar a Deus aqui, é se achegar com o desejo de vir e permanecer. Não é se achegar para receber e ir embora. É o desejo de se achegar e permanecer até o último minuto da nossa vida. E aí Pedro diz no versículo 4, que esse Cristo é a pedra que vive. É aquela pedra que foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus é a pedra eleita e preciosa. Ou seja, Jesus é a pedra principal. Que os homens rejeitaram, que os líderes religiosos rejeitaram. Mas para com Deus, Jesus é a pedra preciosa, é o eleito, o Salvador, aquele que foi escolhido para redimir a nossa alma. Herodes, Caifás, Anás, olharam para Cristo e o rejeitaram. Olharam para a pedra e rejeitaram. A maioria dos judeus olharam para Cristo e o rejeitaram. Mas nós, para nós, ele não é uma pedra de rejeição. Ele é a principal pedra de esquina. Cristo, para nós, é a pedra principal que foi autenticada pelo seu Pai. E aí o verso 5, vamos ver aqui. E também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aonde que a igreja foi edificada, gente? A igreja foi edificada aonde? Existe algo que Paulo fala em Coríntios 3, eu recordo, acho que é 3. Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. O homem não pode falar assim, olha, eu acho que se você construir a sua casa sobre Cristo, você vai cair. Constrói sobre os seus sonhos, que é melhor. Pedro está dizendo que nós fomos edificados.
Pedro não está dizendo que nós edificamos. Há uma diferença muito grande de você edificar e Deus edificar. Aquilo que Deus edifica, quem pode derrubar? Lembra quando os apóstolos estavam pregando a palavra de Deus e prenderam eles, queriam parar a pregação do evangelho? Aí alguns homens falaram assim: deixem eles pregar. Se essa obra for de homens, vai parar. Mas se for de Deus, ela vai continuar. Quando você é edificado em Cristo, tudo que você fizer para a glória de Deus vai ser edificado sobre a mesma pedra. E aquilo só pode ser derrubado com a vontade plena de Deus. Só pode ser desfeito se assim Deus o quiser. Ninguém pode remover a obra de Cristo do lugar. Ninguém pode tirar o que Cristo fez do lugar. O homem não pode falar assim: não, Cristo fez, mas vamos remover. Não há força no homem para remover aquela cruz do Gólgota. Não há força. A pedra não pode prender Jesus no sepulcro, porque já estava consumada, a obra já estava consumada. Então uma obra feita sobre o rochedo, que somos nós fomos edificados sobre Cristo. E aí Pedro diz que se nós fomos edificados sobre Cristo, nós somos chamados de casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, nós temos uma comunhão tão grande com Cristo, que a vida que está em Cristo também está em nós. Que Cristo nos deu a sua vida, que a vida de Cristo habita em nós. Paulo disse isso: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, nós estamos edificados sobre um rochedo, e a nossa vida não pode ser mais reflexo do velho Washington. A nossa vida, a minha vida, a tua vida tem que ser um reflexo de Cristo que habita em nós, porque nós estamos edificados sobre Ele. Nós somos a casa edificada para Deus. Por isso que a tua vida não é mais tua, amém? Por isso que você perdeu o direito de ter direito. Quem está em Cristo perdeu o direito de ter direito. Repita isso comigo para você gravar. Quem está em Cristo perdeu o direito de ter direito. E acabou. Essa história fala: mas eu tenho direito. Não tem não. Tu não tem vida. Que direito tu tem? De quê? Hello? Eu só tenho que viver para a glória de Deus. Eu tenho que viver edificado nessa rocha e agradá-lo o tempo inteiro. E o texto ainda diz que eu tenho que ser um sacerdócio santo, um sacerdote para servir a Deus. Não é qualquer pessoa que é chamada de sacerdote. Os sacerdotes, até no Antigo Testamento, eles eram eleitos. Leia lá o Antigo Testamento. Vê se você encontra algum sacerdote que se colocou como sacerdote para servir a Deus, por si só. Procura lá. A coisa era tão séria que até sacerdote eleito, quando fazia o errado, Deus matava. Lembra dos filhos de Arão? Que levou fogo estranho? Amém, igreja? Até no Antigo Testamento. Quem escolheu Arão para ser sacerdote? Arão acordou de manhã e falou assim: Moisés, não tem ninguém para fazer os sacrifícios para Deus? Eu acho que vou ser eu. Não, Deus disse: é Arão. Separa ele. Vamos fazer o procedimento sobre Arão. Vamos dar banho nele. Ele tem uma linha a seguir, tá? Ele tem que usar roupa X. Ele tem que se separar. Amém? Ele tem que ser santo.
E assim por diante. Moisés, essa é a lei do sacerdócio. Deve ser cumprida. Alguém vai poder dizer assim, mas não, Deus, o Senhor colocou uma cláusula aqui nessa tua lei que dá para ser, sabe, mudada. Deus fala, não, é cláusula pétrea, não pode mudar. Não muda, está aí. As leis de vocês não mudam. Eu quero que o sacerdote seja assim. Eu quero que o sacerdote sirva assim. E quem é que vai questionar a Deus? Dizem que o sacerdote, ele pode servir de qualquer maneira. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. É a mesma coisa. A diferença é que no Novo Testamento não se mata mais animais. A diferença no Novo Testamento é que eu não tenho que pegar, molhar minha mão no sangue e espargir sobre a tampa do propiciatório. A diferença é que o sacerdote, ele não precisa fazer expiação de pecados pelo povo. A diferença é que o sacerdote, ele não precisa se separar um tempo para depois entrar no lugar santo. Não, hoje nós temos Cristo, que é o nosso sacerdote. Porém, as ordenâncias, no que diz respeito à vida, à conduta de vida, à moral de vida, os padrões de vida são iguais, que estão relacionados à vida espiritual, à comunhão com Deus. O que levava o sacerdote no Antigo Testamento se a chegar a Deus era o sacrifício de um animal. Hoje não. O que nos leva a ter comunhão com Deus é o sacrifício de Jesus. Mas, mesmo no Novo Testamento, o sacerdote, ele tem que caminhar em santidade. Além de você ser edificado em Cristo, além de você ser uma casa espiritual, além de você ser tudo isso, você é um sacerdote do Deus vivo. Você é casa de Deus. Amém, igreja? Nós somos casa de Deus. Eu não ia ler, mas eu vou ler um texto aqui de Levítico. Vamos ler Levítico rapidinho? Levítico capítulo 8. Já estou terminando já. Pode continuar, né? Levítico capítulo 8. Nós vamos ler versículo 6. Diz assim. Levítico capítulo 8, versículo 6. Acharam? Diz assim. E fez chegar Arão e a seus filhos e os lavou com água. Pega lá os filhos de Arão, vem cá, vamos dar um banho nele. Deram banho. 7. Estou em Levítico 8, 7. Levítico capítulo 8, versículo 7. E vestiu Arão da túnica e o cingiu com o cinto, e pôs sobre ele a sobrepelis, ou sobrepeles, e também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com o cinto de obra de esmeralda da estola sacerdotal, e o ajustou com ele, e depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra a sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor o quê? Ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, e o consagrou, e dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os utensílios, como também a bacia e o seu suporte, para o consagrar, diz. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. E também Moisés fez chegar os filhos de Arão
e os vestiu de túnica e assim por diante. Verso 14. Então fez chegar um novilho de oferta pelo pecado, e Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho de oferta pelo pecado, e Moisés o imolou e tomou o sangue e dele pôs no dedo, com o dedo sobre os chifres do altar e em redor, e purificou o altar, depois derramou o resto do sangue sobre a base do altar e consagrou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que estava sobre as entranhas e assim por diante. Ou seja, você encontra aqui no capítulo de número 8 todo o ponto de consagração desses homens. Aí quando nós vamos para o Novo Testamento, lá em Tito capítulo 2, o que nós encontramos? A mesma coisa. A mesma coisa, não muda. Tito capítulo 2. Vamos abrir aqui rapidinho. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, nós vamos ler versículo 11, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e o quê? Piedosamente. Aguardando, olha a maneira que ele ordena que nós temos que viver. Regras, regras, regras. Piedosamente, piedosamente. Educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensato, justa, piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ou seja, nós fomos purificados por Cristo para sermos sacerdotes. Alguém ainda está me ouvindo? Então o sacerdote vive para a glória de Deus. O sacerdote vive uma vida purificada, separada, uma vida piedosa, onde Deus é glorificado. E aí Pedro ainda diz que nós temos que apresentar sacrifícios, onde Deus, ele é glorificado, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. O que é um sacrifício para Deus? Sacrifício aqui está voltado para tudo aquilo que você faz, é onde Deus é glorificado. Quando você faz algo para Deus por amor, gratidão, fidelidade, pregar o evangelho, servir o irmão, sabe? Ofertar na casa de Deus, ajudar os famintos, tudo isso é obra para o reino de Deus. Isso são sacrifícios agradáveis. Doar o seu tempo, doar a sua vida, é esgotar a tua alma por inteira no serviço do reino de Deus. É morrer servindo o reino de Deus. Isso é um sacrifício agradável. Versículos 6, 7 e 8. Concluindo. Diz assim: pois isso está nas Escrituras. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ou seja, Pedro está deixando claro que, para todo ser humano, Cristo ele é um meio de salvação, claro, para aquele que crê, ou um meio de juízo, se ele rejeitar o evangelho. Cristo é
ou o meio de salvação ou o meio de juízo, não tem outra coisa. Não tem outra coisa, amém, igreja? Ou será salvação ou juízo, ele é meio de salvação e meio de juízo só. Ele vai fazer, é ele que executa a salvação, mas é ele também que executa o juízo. E aí Pedro deixa claro que para nós, essa pedra que foi colocada em Sião, essa pedra é eleita e preciosa para nós, porque nós cremos nela. Repito, você não crê porque você quis crer. Você só crê porque Deus te fez crer. O Espírito Santo abriu seus olhos e te levou a crer. E por causa dessa crença, nós não seremos envergonhados naquele grande dia, amém, igreja? No dia do Senhor, nós não seremos envergonhados. Porque nós cremos naquele que salva. Mas aqueles que não creem, para eles é uma pedra de tropeço. É uma pedra onde esses homens tropeçam e caem. É a pedra que os construtores rejeitaram. Olha para cá, imagine você fazer uma casa sem você colocar uma estrutura de vergalhão, sem você colocar uma coluna, sem você colocar uma sapata. Você imagina? Eu fico vendo a casa nos Estados Unidos. Eu gosto muito de construção, né? Deu para perceber, né? Eu gosto muito de obra, né? Gosto demais. Eu gosto demais. E às vezes eu fico vendo a alvenaria na América. Eles construindo casa. Alvenaria não, construindo casa. Gente, é impressionante. Os caras vêm com uma placa assim de drywall. Eles montam a estrutura todinha de ferro. Vêm com as placas de drywall em questão de... Gente, 5 dias, rápido. Ele vem com a placa, parafuso. Casa está feita. Sopra um vento. Leva tudo. Destrói tudo. Acaba com tudo. Como é que um construtor vai rejeitar a principal pedra? Eles rejeitaram Cristo. Todos caíram. Amém, igreja? Todos foram envergonhados. Todos. Não teve um que ficou de pé. Todos que confiaram em si e construíram a sua vida sobre si e não em Cristo, caíram, tombaram, foram por água abaixo. Por isso que Pedro está dizendo, para eles, Cristo é uma pedra de tropeço. E eles foram colocados ali para isso mesmo. Aqui Pedro está falando da nossa eleição. Que nós fomos separados para crer mesmo. Por isso não seremos envergonhados. Mas eles não. Eles rejeitaram a dureza do seu coração e eles foram colocados ali como vasos da ira mesmo. Como Paulo fala em Romanos 9, 22. E não há injustiça em Deus nisso, diz Paulo. Porque Deus assim quis fazer. O que era uma pedra de tropeço? Eu encerro. A pedra de tropeço era aquela que ficava no caminho, onde os viajantes caminhando tropeçavam e caíam e se machucavam muitas vezes. E também tinha outro tipo de pedra, que era chamada de rocha de ofensa, que era um tipo de pedra que rolava das montanhas para baixo e matava as pessoas no meio do caminho. Além de Cristo ser uma pedra de tropeço para quem não crê, ele também é aquele que vai exterminar a vida daqueles que estão caminhando sem ele. Ele vai exterminar. Só ele pode fazer isso. Versículo 9 e 10, para concluir. Vós, porém, sois raça eleita, amém, igreja? Sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa. Vós sim, aí ele fala, vocês sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ou seja, Deus
outrora, nos pegou no meio de um lamaçal de pecado e nos fez ser uma raça eleita, um sacerdote santo. Nós somos aquele povo adquirido, uma propriedade exclusiva. Propriedade exclusiva é aquilo que não se negocia. Amém, igreja? Sabe a diferença do preço, daquilo que tem preço para aquilo que tem valor? Você sabe? Igreja? Você sabe a diferença daquilo para aquilo que tem preço e para aquilo que tem valor? Hã? O que tem valor não se compra. Como que alguém vai colocar preço em cima daquilo que tem valor? É a mesma coisa que eu chegar para você e falar assim, ó, vou te dar 2 bilhões de dólares pelo teu filho. Compra? Porque o teu filho tem valor, mas não tem preço. Amém, igreja? É assim que Deus olha para mim e para você. O mundo tenta colocar preço em você. E ele tenta colocar preço com um monte de coisa. Vaidade, prostituição, dinheiro excessivo, roubos, adultérios e assim por diante. Mas Deus diz, a minha igreja não tem preço. Ela é uma propriedade exclusiva minha. E eu chamei vocês para falar daquilo que eu fiz sobre a vida de vocês. Eu não chamei a igreja para falar da igreja. Eu chamei a igreja para falar de mim, daquilo que eu fiz, daquilo que eu sou. Você consegue entender? É para proclamar as maravilhosas graças de Deus, da sua bendita luz. Antes nós éramos treva, antes nós éramos escuros, antes nós éramos negros, mas a misericórdia de Deus nos alcançou. É isso que Pedro termina dizendo assim, olha, a misericórdia de Deus nos alcançou. A graça de Deus te alcançou, e se essa graça te alcançou, proclame as verdades desta graça. Anuncie as verdades desta graça. Fale sobre o teu Salvador. Fale do que Ele fez sobre a sua vida. Viva para a glória de Deus. Para que a luz de Cristo brilhe como um luzeiro no meio desse mundo. É assim que você tem que viver. E eu concluo dizendo, fomos salvos pela graça, e não foi por uma graça barata. Fomos salvos pela graça para vivermos para a glória de Deus. Então, a frase que eu disse no meio da mensagem, eu repito agora. Se Cristo te chamou, te escolheu, te separou, essa escolha, essa separação, só te dá um direito. O direito de não ter direito nenhum. Amém? Vamos ficar de pé. Amém, igreja? Amém. Pastor, o senhor acabou comigo nesse culto, eu pensei que eu tinha direito. Tem? Direito de fazer aquilo que Deus ordena. Amém? Tá bom, não? Você tem um direito, qual é o direito? De executar o que a Bíblia ordena. Tá bom, não? Deus abençoe a igreja. Nós amamos vocês do fundo do nosso coração. Eu vou encerrar o culto, já são 11h27. Deus abençoe a todos vocês.